Estamos no mês de setembro. Setembro Amarelo, o mês em que muitas pessoas se lembram desse assunto, sobre suicídio e sobre depressão. Meus amigos mais próximos sabem que eu falo sobre esse assunto em outros momentos do ano e não só em setembro. De qualquer forma, eu também quero aproveitar essa data para falar algo que eu acho importante, algo que funcionou comigo e funcionado com muitas pessoas que eu conheço. Enfim, não sou de ficar gravando vídeo, mas eu tenho percebido que falar sobre depressão é um tanto quanto tabu. Tenho visto pouquíssimas pessoas que falam de maneira séria sobre esse assunto, que não é um assunto frescura, que não é um assunto bobo e que, de acordo com o que eu tenho estudado e tenho visto sobre isso, depressão é o mal do século. Enfim, e aí eu tenho dois assuntos para falar sobre isso. Primeiro, se você tem depressão, se vocês têm pensamento de morte, pensamento de querer ficar sozinho, pensamento de se isolar, pensamento contra a sua própria vida, você tem que entender uma coisa. Eu posso te dar infinitos exemplos de que é possível sair disso, porque eu saí disso. Só que se você sente esse sentimento, eu respeito a sua dor, porque eu sei que isso não é frescura, eu sei que isso não é mimimi e também isso não é falta de nada como as pessoas às vezes costumam acreditar. Respeito a sua dor, mas eu entendo e sei que existe uma saída para isso. Existe uma luz no fim do túnel. Eu sei que quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê nada em volta, porque a gente faz parte daquele problema, e aí a gente começa a acreditar que o nosso problema ele realmente é o pior de todos os problemas e que ninguém consegue te entender, e que ninguém consegue te ouvir, e que só merda acontece na sua vida. Então assim, existe solução, existe saída. E aqui eu quero apontar dois fatores. O primeiro é o fator divino. Eu me encontrei no divino. Se você não passa por depressão, se você não tem esse problema, respeite a dor do próximo. Só o próximo sabe a dor que ele sente. De fato, outras pessoas têm dores parecidas, sim, têm problemas parecidos também, só que cada um carrega uma dor diferente. E você nunca pode saber que dor que aquela pessoa está sentindo ou não. Então não julgue também as pessoas que se cortam. Um dia eu me cortei. E a verdade sobre o corte é que você começa você precisa exteriorizar aquela dor que está dentro de você. Então aquilo que te incomoda, aquela dor, aquela angústia, aquele medo que você sente, você precisa colocar para fora de alguma forma. Como você não consegue confiar em ninguém, você se corta, porque sentindo aquela dor física, meio que dá um alívio momentâneo para aquela dor interna que você está sentindo. Acontece que tem uma coisinha aí. Deus, ele nos fez seres e para ser dele, porque ele nos ama. Existe uma carência do ser humano, existe um buraco dentro de todo ser humano e só pode ser preenchida pelo próprio Criador, só pode ser preenchido por Deus. E é esse ponto que eu quero chegar no divino. Foi o divino que me ajudou? Sim. Foi Jesus? Sim. Por quê? Quando eu entendi que a minha vida era tão importante ao ponto de um ser extraordinário chamado de Deus, ele largou tudo que ele tinha, tudo do bom, do melhor que ele tinha, veio pra cá, morreu e fez uma obra incrível, extraordinária pela minha vida. Ele me quis, ele olhou pra mim e ele disse, você faz merda. Só que eu amo você mesmo assim. Cara, quando eu entendi esse amor, quando eu entendi que mesmo eu fazendo merda, ele não me julga, mas ele me ama, e através do amor dele, ele me corrige muitas vezes, sim, mas é com amor e pelo amor dele. Quando eu entendi que esse ser extraordinário, cara, me amava, eu comecei a me amar. Eu comecei a entender que a minha vida ela era importante, que se eu tô aqui nessa terra é porque existe um porquê, sim. Existe uma luz, sim. Existe alegria, sim. Existe felicidade, sim. Só que quando você se encontrar com o Criador, com aquele que te fez, com aquele que te formou, com aquele que pensou em você. Mas aí você pode dizer, mas Deus existe tanta merda no mundo, como é que Deus existe? Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos o dever de cuidar do próximo, de cuidar de outra pessoa. Deus, ele passou essa responsabilidade para nós, seres humanos. Se nós não estivermos bem com nós mesmos, não vamos conseguir amar ninguém. O mundo vai virar uma droga, como já tem virado, por causa do egoísmo que tem crescido muito. Então, assim, ame ao próximo, respeite a dor do próximo. Se você é esse que tem essa dor, que tem essa angústia, entenda que o
fator divino. Você consegue enxergar quem você é quando você se olha nos olhos do Criador, quando você sabe quem te criou e por que ele te criou. E entenda que existe sim solução. Claro, existem casos mais específicos que necessitam de uma ajuda médica, de uma ajuda de psicólogo. É compreensível e sim, não estou tirando em hipótese alguma a necessidade de se procurar um profissional da área. Se você acha que você precisa, então procure um profissional da área. Procure uma pessoa que entenda do assunto, converse sobre isso, se abra para mudar. Eu sei que tem pessoas que se acostumam com a dor. Eu sei que eu fiquei durante anos da minha vida me acostumando com a dor. E eu vou dar um detalhe. Existe um tipo de depressão que é aquele tipo de depressão que ninguém faz ideia que você tá sentindo porque você tá sorrindo o tempo todo. Só que isso é uma máscara que tá na sua cara. E esse tipo de depressão talvez seja o pior. Porque aquela pessoa que é depressiva e se isola de tudo e de todos, as pessoas ao redor começam a perceber e começam a identificar algo de estranho e começam a pensar sobre o assunto. Mas aquela pessoa que tem depressão no meio de uma multidão se sente sozinho, no meio de uma multidão acha que não tem valor e que todas as outras coisas e pessoas são mais importantes do que ele, do que você. Enfim, e aí o que fazer? O que fazer é que tem um versículo que eu acho muito bonito, que diz que nós temos que tirar as máscaras para estar diante de Deus, para estar diante do Criador. Você precisa tirar as máscaras, você precisa reconhecer dentro de você que você realmente precisa de ajuda e que existe ajuda, sabe? Eu sei que quando a gente está passando por dificuldade, aquilo é como uma pressão que te impede de ver e ouvir as coisas que estão do lado de fora do seu problema e que o seu problema sempre vai ser maior do que o meu, sempre vai ser maior do que qualquer outra pessoa que quiser dar exemplos para você. Eu tenho infinitos exemplos de pessoas que passaram e que passam por isso. Eu não vou dar os exemplos nesse vídeo porque eu sei que se você passa por depressão, cara, dane-se que eu vou falar das outras pessoas. O que importa é você. Eu sei que no fundo esse é um pouco de sentimento egoísta, sim, mas é um sentimento que existe e é um sentimento que precisa ser falado sobre isso, que precisa ser comentado sobre isso, que precisa sim ser discutido sobre isso. E eu faço esse vídeo para ajudar pessoas. Eu amo pessoas. E quando eu entendi o quanto eu sou importante, quanto a minha vida é importante, esse sentimento de amar pessoas aumentou infinitamente mais. Eu sei que isso é Deus na minha vida. Enfim, você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para o céu, você precisa entender que existe saída, que existe solução. E eu posso ficar falando infinitas vezes que existe saída, existe solução e essa solução tem um nome, o nome é Jesus. Mas nada disso vai importar se você não prestar atenção no segundo item que eu quero falar, que é reconheça, se ajude. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você tem algo dentro de você que está errado. Que tem algo dentro de você que está te incomodando, que está te machucando. Eu sei que existem infinitos tipos de tristeza que pode te colocar para baixo. E também sei que existem tristezas momentâneas e outras tristezas que não são tão momentâneas assim. Machuca, feridas. E pessoas, quando elas são feridas, elas têm a tendência a ferir outras pessoas também. Pessoas, quando elas se curam, são curadas, elas têm a tendência a ajudar outras pessoas a reconhecer também e serem curadas também. Essa frase é uma frase muito, muito boa que é da Joyce Meyer, da pastora Joyce Meyer, que eu gosto bastante. Enfim, a intenção era fazer um vídeo curto e eu acho que esse vídeo não vai ser tão curto assim. De qualquer forma, presta atenção nesses dois itens. O primeiro é o item divino. Existe saída, existe solução, existe alguém que se importa com você. Existe um ser extraordinário que quando encontra o extraordinário com o ordinário, esses ordinários somos nós. Enfim, existe ali uma comunicação. Você pode conversar com o Criador. Você pode falar, Jesus, preciso da sua ajuda. Não só com Jesus. Tenha pessoas de confiança do seu lado, sim. Tenha pessoas das quais você possa contar, você possa conversar. Sim, é super válido. Eu tive pessoas assim. Nem todas elas conseguiram me ajudar. Eu quero deixar um recado também que, se você conhece alguém que passa por depressão, que tem tendência ao suicídio, entenda que essa pessoa não tá de brincadeira. Quem fala pode tomar atitude, sim. Fico triste quando eu vejo muitas pessoas falando, só quer chamar atenção, só quer que as pessoas fiquem babando o ovo pra ela, a geração Nutella, essa geração Nutella, não aguenta nada, não aguenta ouvir um não. E eu sei que existe geração Nutella, eu sei, tá cheio de pessoas imaturas que não sabem ouvir um não.
ou não sabem ouvir uma palavra de correção, ou não têm maturidade suficiente para colocar diversos assuntos na mesa para serem discutidos e ficam guardando aquele sentimento. Isso existe, sim. No entanto, contudo, porém, existem pessoas que passam por problemas sérios, por problemas reais. Existem muitos abusos, existem muitos... Não estou falando só fisicamente, mas verbalmente também, psicologicamente também, que afetam as pessoas. Já falam sobre o bullying, eu acho isso... Acho interessante, mas eu acho que não deveria ficar só por aí, não. Falar sobre o bullying apenas é algo... É a ponta do iceberg. Porque depressão é o mal do século. Depressão tem afastado pessoas de família. A depressão tem feito pessoas se matarem, pastores se matarem, pessoas que estão sorrindo e no outro dia cometem suicídio. Por que elas fazem isso? Por quê? Já parou pra pensar que às vezes existe alguma coisa tão grande dentro dela que se torna maior do que o amor pela vida, que se torna maior do que o amor por Deus? Porque esse assunto existe e ainda é tabu. Vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Eu não sou especialista na área, não sou nenhuma psicóloga nem nada, mas eu passei por isso. E eu passei bem, eu me saí bem. Não foi sozinha, claro que não tive pessoas incríveis que me ajudaram, mas tem um fator mais importante do que tudo isso. Eu reconheci que eu precisava de ajuda. Eu tive humildade para reconhecer que eu também estava errada em diversos aspectos da minha vida. E eu consegui encontrar com o divino, que faz parte do primeiro item. O divino, o extraordinário, o incrível, maravilhoso. Parece que tô falando super-herói, né? Mas é, Jesus é o super-herói. É o único que ele conseguiu, de fato, entrar ali na minha ferida e falar: mano, a gente tem que consertar essas coisas aqui. Beleza, pode consertar, porque eu confio em você. E se abre. Se abre pra alguém. Não guarde essas coisas dentro de você. Isso te machuca cada vez mais. Se você conhece pessoas que passam por isso, respeita a dor dessa pessoa. Se não tem nada pra dizer, não fale nada. Se não tem nada que possa acrescentar, não fale, porque às vezes essa pessoa só precisa ser ouvida. Nem sempre ela precisa ouvir algo de você, ela só precisa ser ouvida, sabe? E se depressão é o mal do século, o que vai ser da nossa geração, das nossas crianças e futura geração? Existem crianças que se matam. Sim, existem relatos de crianças que tentam suicídio. Por quê? Porque elas estão tão imersas nesse problema, elas estão tão longe daquilo que é verdade sobre elas, que elas não conseguem enxergar. E se ninguém nunca falou pra você o quanto você é importante, quanto você tem valor, eu te falo, você é importante, você tem muito valor, muito valor. Valor esse que alguém, que eu já falei, o divino, extraordinário, Jesus, largou tudo que ele tinha pra vir morrer por você. Eu sei que existe uma decadência na família hoje em dia e tem pais que nunca falam para os filhos o quanto o ama. E isso machuca muito pais e mães ausentes. Estamos numa geração, estamos numa nação sem paternidade. Então, eu sei que fica muito mais difícil a gente entender o amor se não existe o amor na nossa família. Eu sei disso. Enfim, mas existe o amor, existe a paternidade. E ela é a paternidade de Deus. É aquela que arrebenta com todos os seus padrões, conceitos e preconceitos estabelecidos por uma sociedade usurpadora e uma sociedade que só quer o seu mal. Que só quer o seu mal não, que só quer você com máscara, só quer você vivendo por aparências. É essa sociedade que a gente tem, uma sociedade que quer que você fique lindo, maravilhoso, aquele corpo, aquele rosto, aquele cabelo, enfim, e viva por aparências. E Deus quer que você tire as suas máscaras, então reconheça, aceite o divino na sua vida. Conforme eu ia falando, acabei estendendo, eu não sou nenhuma profissional da área, mas eu estou aberta a conversa sim. Se você quiser conversar comigo, pode conversar comigo também. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você não passa por nada, nenhum desses problemas, ou começou a assistir por curiosidade, meu, o que a Tami tá falando? Enfim, pois é. Converse sobre isso, pense sobre isso, estude sobre isso, leia sobre isso. Só que tem pessoas que conseguiram se abrir, tem pessoas que conseguiram olhar por outros ângulos. Quando você tá no meio do furacão, cara, você não vai enxergar nada, você só vai enxergar o seu problema e você vai achar que aquele problema nunca vai passar, que aquilo vai te perseguir a vida inteira.
sabe? Você vai achar que só você te entende e que ninguém mais do mundo te entende. É engraçado quando eu converso com as pessoas que elas têm depressão, elas falam as mesmas coisas, gente. Elas falam as mesmas coisas, porque ninguém me entende, porque minha vida é uma porcaria, você não sabe de nada, porque minha vida é uma merda. E aí eu falo, sua vida é uma merda? Então vamos conversar sobre merda, vamos conversar sobre a sua vida. Só que vamos conversar, não guarde isso daí. Só você conhece os problemas que você tem, mas existe o ser divino, então volta lá o que eu falei de ser divino, presta atenção nisso também. Existe alguém que fez tudo por você e deixou o caminho preparado, alguém que te ama. Existe alguém que se importa com você, existem pessoas que se importam com você. Existe alguém que se importa pela sua vida e se importa com as decisões que você toma. Esse alguém, primeiro, é Deus. Segundo, foi o Deus que veio aqui na Terra e fez coisas lindas e maravilhosas por você, por mim. Enfim, se eu passei por isso, eu consegui não só sobreviver, mas falar sobre esse assunto. Eu sei que as pessoas às vezes falam que passou pela depressão, mas não conseguem conversar sobre isso. Por que não conseguem conversar sobre isso? Passou realmente por depressão ou tá querendo colocar máscaras porque a sociedade quer que você sorria o tempo todo? Ou porque a sociedade quer que você seja feliz ou finja que você é feliz no Instagram ou no Facebook? Por quê? Por que nós somos tão felizes no Facebook? Por que a gente tem essa tendência, essa necessidade de só postar fotos lindas e maravilhosas? Eu não tô julgando, óbvio, não vou ser hipócrita porque eu também faço a mesma coisa. Mas por que a gente não consegue falar a verdade? Por que a gente não consegue abrir o nosso coração? Sabe, você não consegue abrir o coração para uma pessoa? Beleza, abre o coração para Deus. Fale com Deus, sabe? E não precisa de ritual. E também não precisa de formalidade. Óbvio que você tem que respeitar, porque ele é o criador, né? Ele é o chefe aqui da situação. Você tem que respeitar sim, mas tem que ter a sua liberdade de falar: Deus, oi, 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 Jesus, oi. E aí, como é que você tá? Como é que tá o céu hoje? E o tempo? Enfim, Deus, aqui na Terra tá uma desgraça. Minha vida tá uma desgraça. Para de perguntar o porquê, porquê. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que... Enfim, não é o tipo de pergunta sábia a se perguntar. Porque os porquês das coisas tá ligado a tantas situações que, enfim... Nossa, eu começo a falar sobre esse assunto, vem tanta coisa na minha cabeça. Eu juro que era pra ser um vídeo super rápido, mas não consigo falar rápido sobre esse assunto. E, enfim, talvez seja o único vídeo que eu fale sobre isso, porque eu não vou ficar gravando vídeo também, enfim. E, às vezes a gente pergunta muito por quê, mas a pergunta certa a se fazer é: para quê? Deus, para que estou passando por essa situação? Deus, o que eu vou aprender nessa situação? Deus, o que eu tenho que passar por isso e qual é a força que eu vou aprender? Existe uma pressão, sabe, mental, sabe, eu diria que é uma corrente mental que faz com que esse tipo de pessoa realmente acredite naquilo que não vai passar. Acredita que o problema é o pior problema do mundo e que... Eita! Enfim... E que não vai passar aquele problema. E cara, olha pro leão, meu, olha pra Jesus, vai passar sim, sabe? Além de olhar pra Deus, olhar pra Jesus, olhe pra você mesma, queira mudar, queira ser diferente, queira olhar para os seus problemas. Para de fingir que você tá feliz, para de colocar máscaras, pare de colocar brush na cara para tirar fotos e mostrar para a sociedade o quanto você é feliz, porque você viaja, porque você tem dinheiro, ou nem dinheiro, ou porque você tem sua vida extraordinária, muito legal. Meu, para com isso, sério. E aí, você tá se enganando até quando? Sabe, para pra pensar, pense em você, pense em Deus, sim, mas pense em você, cuide do seu irmão, cuide do seu próximo, cuide de você. Só pode cuidar de outra pessoa se você cuidar de você mesmo, sabe? Só pode amar outra pessoa se você amar você mesmo. É necessário sim ter amor próprio. Eu sei que muita gente fala que cuidado com amor próprio, cuidado com orgulho. Com amor próprio não, você tem que se amar, você tem que cuidar de você, você tem que prestar atenção se aquelas coisas que você tá vendo, que você tá ouvindo, que você tá fazendo, tá te machucando ou não. Sabe, você precisa estar bem, cuida de você, ore por você sim. Tem pessoas que eu já ouvi falarem que não conseguem orar por si mesmas porque elas estão ocupadas orando pela nação. Cara, eu também oro pela nação, mas tem que orar por você. Você precisa estar bem, você precisa estar com o coração cheio de amor, sabe? Pra depois você orar pelo próximo, orar pela nação, orar por infinitas coisas que você pode orar, enfim. Só que pense em você também, sabe? Não queira viver nesse mundo de máscaras, de redes sociais, de que você tem que estar bem, tem que estar bem. Não, cara, você também chora, sabe? Pessoas também choram, pastores também choram, pastores também se matam.
Sabe, pessoas de determinada religião que você admira também choram, também passam por situações difíceis, sabe? Então, não dá mais pra gente ficar vendo numa sociedade tão superficial, da qual você precisa estar sempre bem, você precisa estar sempre sorrindo, você precisa estar sempre cumprimentando todas as pessoas. Não, você tem que ser verdadeiro, sabe? Se você não tá bem, você tem que reconhecer que você não tá bem. Você tem que falar pra Deus, Deus, cara, eu não tô bem, tá acontecendo o quê? Sabe o que tá acontecendo aqui dentro, sabe? E conversar com pessoas que você confia também. Olha, eu não tô bem, tô passando por tal situação, tô pensando em isso e isso. Os pensamentos do suicídio, eles sempre são os mesmos. É incrível. Eu já tive esses pensamentos, eu já tentei me suicidar. Muita gente não sabe disso, mas eu tentei. E não foi só uma vez, enfim, mas Deus me amou tanto que, olha só, nem deu certo. Graças a Deus, aleluia, amém. Mas, enfim, esses pensamentos, eles costumam ser os mesmos pensamentos. Os pensamentos que eu tinha eram os pensamentos que outras pessoas também tinham. Pessoas que eu conversei, enfim, que converso, que têm depressão. Elas têm os mesmos pensamentos. Gente, isso é coincidência? Não é coincidência, meu. Sabe, essa pressão mental, não é nem pressão, corrente mental, ela funciona da mesma forma, sabe? Faz você acreditar que você constrói um castelo, sabe, de depressão, e você passa a viver dentro do seu castelinho e não enxerga mais nada ao redor. Você esquece que o sol nasce todos os dias e nasce pra você também. Se esquece, sabe, que existe um céu lindo, maravilhoso por cima desse castelo que você construiu com tanta mágoa, com tanta falta de perdão, com tantas coisas que você construiu para viver dentro e acaba vivendo sozinho, acaba vivendo dentro de um reinado sozinho. Não nascemos para ficar sozinhos, precisamos de amigos, precisamos de pessoas ao nosso redor. Mas para você ser amigo, você tem que ser o seu próprio amigo, você tem que estar bem com você mesmo, você tem que se cuidar, você tem que se amar. E daí por diante, tá vendo? Eu achei que ia fazer um vídeo super rápido, mas enfim. Se você conhece pessoas que passam por depressão, primeira coisa, respeite, não tem que falar, não fala nada, entendeu? Tá. Segunda coisa, cuidado também com o seu pensamento, porque assim, tem um provérbio que eu gosto muito que fala que você é aquilo que você pensa e você se torna aquilo que você acredita. Então, se você realmente pensa que você é um fracassado, porque você fracassou 1, 2, 3, 4, sei lá eu quantas vezes. Se você pensa que você é um fracassado, na sua próxima tentativa você também vai fracassar, porque você acreditou nisso. Então cuidado com o que você acredita. Existe um provérbio que fala sobre isso, que eu não me recordo qual que é, mas eu sei que tem, porque eu já li várias vezes quando eu tava ruim, e quando eu falava assim, eu sou uma droga, eu sou uma porcaria, eu não presto pra nada. Quem nunca falou isso? Eu falei várias vezes lá, depois eu pedi perdão e falei, Deus, eu cancelo essas palavras aí, nada a ver, isso aí foi mal. Enfim, mas existe esse provérbio que diz, e pensa nisso também, eu me torno aquilo que eu acredito? Eu me torno parecido com as coisas que eu creio? Principalmente sobre mim? Então peraí, eu quero acreditar que existe mudança. Às vezes não é na primeira tentativa, às vezes você vai falhar. E se você falhar, para de se acusar. Ah, eu tentei, mas eu não consegui. Eu sou a pior pessoa do mundo. Para, não precisa. Meu amigo, meu querido amigo, não precisa se acusar. Não, beleza, eu vou tentar e eu vou conseguir de novo. O que importa é que você esteja motivado a tentar sempre melhorar 1% todos os dias. Imagina no final do ano, você vai ter melhorado muito. E enfim, mas se você chegou até aqui e só assistiu esse vídeo por curiosidade, não passa por depressão ou por coisa parecida, e que também não conhece ninguém que passa por esse assunto, meu, respeita, tá? Tô fazendo esse vídeo com muito carinho, não gosto de ficar fazendo vídeo, enfim, prefiro conversar pessoalmente com as pessoas, nem por WhatsApp eu fico conversando, não gosto muito, mas assim, respeita esse vídeo, tá bom? Eu falei aqui coisas que eu acredito, coisas que funcionaram pra mim. O divino, Jesus, fator Jesus, é o 1. 2, se ajude, queira ajuda, queira se ajudar, queira melhorar, queira ter uma outra vida. 2 fatores motivacionais, o divino e o você mesmo. Então assim, isso funcionou comigo. Eu sei que tem pessoas que às vezes até precisam de talvez uma medicação, cuidado com medicação também, tá? Mas enfim, não quero entrar nesse método porque eu não sou especialista na área não, então deixa para os profissionais falarem sobre isso. Enfim, o importante é que você entenda que você precisa de ajuda e que você queira ajuda, queira ser ajudado. É impossível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Nossa, tô quase deitando aqui. Enfim, é impossível você ajudar uma pessoa se essa pessoa não quiser ser ajudada também. Não dá, não tem como. Então facilite as coisas das pessoas. Existem pessoas boas ainda.
ainda existe pessoas boas. Eu acredito em pessoas boas. Ainda existe pessoas que acreditam em você, eu acredito em você. Já falei, não sou especialista, mas se quiser conversar, tô aqui aberta. E se você quiser criticar alguma coisa, beleza, fica à vontade de curtir, descurtir, falar um monte de... ou falar o que você acredita também. Enfim, às vezes a gente pode entrar num consenso, sabe? Eu gosto às vezes de ouvir opiniões diferentes porque não sou a dona da verdade. Eu falo coisas que funcionaram comigo, sabe? Falo coisas que deram certo pra mim e que eu acredito que passa certo pra você também, porque dão certo com outras pessoas das quais eu convivo e conheço também. Mas com todo respeito, porque eu faço esse vídeo com muito respeito, sem querer. E quando eu falo sobre Deus, Jesus, eu estou indo além de religião. Eu estou indo para um relacionamento de verdade com Jesus, sem formalidade, sem intermédios, sabe? Você e ele, um relacionamento, e ele te ouve, sim. Esse vazio que você tem dentro do seu coração pode ser preenchido pelo divino e extraordinário, incrível, maravilhoso, super-herói da minha vida, Jesus. Mas enfim, eu deixo aqui o meu abraço e enfim, se gostou desse vídeo, não precisa compartilhar. Se quiser compartilhar também tudo bem, enfim. Mas se você gostou do conteúdo, entenda um pouco melhor sobre isso, leia um pouco mais sobre isso, pesquise mais sobre o assunto para depois falar sobre o assunto, para depois dizer que é frescura, ou para dizer que não se importa. Ou se você é simplesmente um ser humano que se importe com outras pessoas, comece a olhar as pessoas de uma forma diferente. Não olha para as pessoas da mesma forma que você olha para o seu Instagram. A vida real não funciona desse jeito, então olhe para as pessoas com o olhar humano e não com o olhar de Instagram. Não com o olhar de que as pessoas são um número para você. Olha as pessoas com carinho, olha as pessoas com cuidado. Às vezes tem alguém do seu lado que está passando por situações terríveis, só que essa pessoa sorri todos os dias, então você nunca vai saber. Não precisa também pedir para que a pessoa se abra. Se abre comigo, vamos conversar. Se você não está preparado para esse tipo de assunto, não converse sobre isso. Se quiser me perguntar também como que foi para mim, o que as pessoas falaram, o que você deveria falar ou questionar, pode perguntar também, fique à vontade, mas eu já deixo desde já que ouça, sabe? Minha avó já falava, 2 ouvidos, 1 boca, ouça mais, fale menos, tá? Enfim, escute, preste atenção. Nem sempre você vai escutar com os ouvidos, estranho falar isso, né? Mas às vezes você vai escutar com o coração, você vai escutar com o seu olhar, você vai saber o que aquela pessoa tá passando. Não precisa perguntar pra pessoa se tá tudo bem. Porque nem sempre quando as pessoas respondem que está tudo bem, de fato está tudo bem. Porque estamos numa sociedade acostumada a ouvir que tudo bem, graças a Deus. E nem sempre tá tudo bem, graças a Deus, mas essa pessoa não vai te contar. E não é porque ela não confia em você, é porque ela não confia nela mesma. É porque primeiro ela não consegue lidar com as questões internas, então é difícil exteriorizar esse tipo de coisa, entende? E, enfim, pessoas do seu lado podem estar precisando muito. Pessoas do seu lado podem estar querendo se matar. Pessoas do seu lado podem se matar amanhã. O que você fez por essas pessoas? Claro que essa pessoa precisa procurar ajuda, precisa, mas às vezes um pouco de sensibilidade, um pouco de compreensão e um pouco de amor ajuda também. Enfim, mas é isso que eu queria dizer. Com carinho, com todo respeito a diversos tipos de pessoas e de crenças, enfim, eu falo que eu acredito. Eu amo aquilo que eu acredito, eu amo aquilo que eu faço, eu amo aquele super-herói extraordinário, incrível, magnífico, maravilhoso Jesus. Porque foi Ele que me encontrou, porque foi Ele que pensou em mim, porque foi Ele que me resgatou, porque foi Ele que me ajudou. Claro, Ele usou diversas pessoas para me ajudarem também, sim, mas Ele é o autor, Ele é o chefe, então é isso.